Boa noite, pessoal. Estamos online. O Quarentena Live, ele tem por objetivo usar do espaço virtual para tratar de questões do mundo real, neste período de isolamento social. O programa de hoje, a gente vai tratar sobre área pública e privada. O convidado desta noite, ele é morador do município de Ibirité há 28 anos. Ele é comerciante na área de material de construção. E ele é vereador pelo município de Ibirité. Bem-vindo, vereador João de Barro. Obrigado, Rodrigo. Estamos aí, né? Fazer uma live bacana aí, vamos, né, tentar responder, né, no máximo aquelas perguntas que vierem, né? E também a você também aí com as suas perguntas aí, ver se a gente consegue fazer uma live bem bacana aí para aquelas pessoas que estiverem assistindo. Tranquilo. Primeiramente, eu te agradeço, Jade. Assim que eu entrei em contato com você, você foi de imediato, falou, vou sim, Rodrigo, vou lá sim, para a gente bater um papo, trocar uma ideia e colocar a conversa em dia. Te agradeço já de antemão a sua participação aqui. Ô, João, quais os desafios você encontrou no poder público, uma vez que você veio da iniciativa privada? Sendo um empregador, você é um grande gerador de empregos, né, de emprego e renda. As soluções de problemas no setor público, elas são muito lentas, dada a burocracia que acaba engessando a ação dos servidores. Como foi sair da iniciativa privada e entrar para a gestão pública? Ô, Rodrigo, primeiramente, boa noite a você, né, que eu esqueci de falar, boa noite aos telespectadores. É o seguinte, na verdade, a dificuldade que nós temos, né, políticos, né, que acaba tendo no setor público, é porque, na verdade, as coisas é bem diferentes. Um local, por exemplo, que é uma empresa privada, você chega no setor público, por exemplo, você enfrenta várias situações, a gente que chega da primeira vez, igual eu que cheguei, né, eu estou no primeiro mandato, né? Então, a gente pensa uma coisa de um jeito e acaba encontrando outra, né? A gente pensa que a gente chega, a gente pode fazer alguma diferença, a gente pode, vamos dizer assim, o legislativo, na verdade, ele é bem diferente do executivo. Né? Você tem as suas ideias, você expõe as suas ideias, mas, na verdade, elas, por exemplo, têm partido executivo. Então, acaba dificultando muito para a gente. A gente tem as ideias, tem a vontade de fazer, né? E acaba esbarrando, a gente passa aquelas ideias para frente e acaba que elas chegam no executivo, né? A gente faz alguma coisa, chega no executivo, e a gente vê que não parte só da gente. Né? A gente tem as ideias, mas tem que partir, né,
do executivo, que seja o gestor. Então, a gente fica até um pouco decepcionado com algumas coisas que a gente pensa assim, pô, a gente pode, vou estar na política, vou resolver isso, vou fazer isso, fazer aquilo. E, na verdade, às vezes, quando você está fora da política, você consegue resolver muito mais coisas do que você está lá dentro. Muitas das vezes você consegue fazer muito mais cá fora, como uma pessoa comum, do que você como uma pessoa pública. Então, essa é a grande dificuldade assim, que eu, por exemplo, estou enfrentando, né, no meio político. Né? Então, a gente tem essas diferenças. Então, é muito complicado realmente você, às vezes, pensar uma coisa, querer fazer e, ao mesmo tempo, você ver assim, que você não consegue fazer aquilo que não parte de você, parte do executivo. Então, são coisas, por exemplo, diferentes, né? Executivo e legislativo, né? Estamos no poder público, estamos no setor público, mas se torna diferente, né? Legislativo e executivo tem uma grande diferença. Legislativo, legislar, executivo, executar. Então, essas diferenças que a gente acha assim que a gente chega, a gente vai poder fazer alguma coisa, e, na verdade, o vereador ele acaba não fazendo nada, né? Ele acaba sendo fiscalizador, né? E, ao mesmo tempo, alguma lei dele que chega, por exemplo, até o executivo, que, às vezes, é de benefício para a comunidade, eu acho que, inclusive, o vereador, principalmente o vereador, ele tem que preocupar muito, realmente, né, em formar leis, fazer leis para ser gerido e realmente fazer diferença no município. Nesses 3 anos e meio, vamos colocar aí que você está à frente do Legislativo, a sua cabeça mudou com muita coisa com relação, como você mesmo falou, você vem de um primeiro mandato, a sua cabeça mudou muito com relação a muitas coisas, não é? O que você tem a dizer para esse pessoal aí que está aí como pré-candidato agora, tentando aí a primeira eleição, a pessoa vem com aquela cabeça assim de querer mudar tudo, de querer fazer coisa que nem o prefeito consegue fazer. Qual que é o recadinho que você deixa para esse pessoal? Porque, na verdade, quando a gente vê os pré-candidatos, principalmente aqueles que a primeira vez, está chegando a primeira vez, né? Eu, na verdade, quando eu vi a primeira vez, eu não vi com tanta promessas, né? Igual eu estou vendo muitos candidatos aí com tanta promessa. E vou te falar a verdade para você. Os eleitores, por exemplo, que for nessa, né, de acreditar em vereador prometendo fazer isso, aquilo, pode tirar o cavalinho da chuva. O vereador, na verdade, é bem diferente, né? A linha do vereador com a linha do executivo. Então, é muita besteira, principalmente candidatos, né, a vereador. Prefeito, não. O prefeito pode fazer algumas promessas e se tiver, por exemplo, vamos dizer assim, a sensibilidade, né, de fazer acontecer e vamos dizer assim, cumprir aquilo que ele prometeu na campanha, ele tem condições de fazer isso, ele tem condições, mas o vereador não. Então, você vê vereador prometendo coisas demais, pode esquecer, pode esquecer. A única coisa que eu acho que o vereador tem que prometer é um bom empenho, um bom fiscalizador do município, um bom, né, vamos dizer, um cara bom de visão de leis, né, para que seja, né, para toda a população, porque muitas das vezes tem político, tem vereador, por exemplo, que às vezes tem uma visão para ajudar pessoas próximas, né, pessoas que, vamos dizer assim, mais próximas dele. E, na verdade, o vereador, ele é eleito, por exemplo, para legislar no município inteiro. Ele não é legislador de poucas pessoas, então são de várias pessoas. Então, essas visões que as pessoas têm aí de pré-campanha, de que nós vamos fazer isso, que eu vou fazer a diferença, que o senhor... vou te falar a verdade para você, o vereador pode ser igual, mas melhor do que alguns lá é muito difícil. Eu te falo porque eu posso falar com propriedade. O cara pode até chegar, eu vou falar por mim, pode ser melhor do que eu, duvido, porque, na verdade, eu estou cumprindo, né, a minha missão, por exemplo, como vereador, né, como fiz várias leis dentro do município, hoje é lei dentro do município, não é projeto só, projeto virou lei, então é lei dentro do município, então fiz o meu papel, estou fazendo meu papel, ainda estou vereador, né? E essa é a função do vereador. Agora, sabe o que é o problema, Rodrigo? Eu fico vendo muitos candidatos que ficam na linha de prometendo emprego de prefeitura, prometendo uma coisa, prometendo. Isso não é da alçada do vereador. Você me entende? Então, quando o cara passa a fazer esse tipo de trabalho para ganhar a eleição, vamos dizer assim, né? Vou prometer que tá para um, para outro emprego. Então, isso aí isso não funciona, gente. Não funciona porque o vereador fica preso. Então, o vereador tem que ser livre, tem que ser candidato, de mostrar o trabalho dele. Eu, por exemplo, eu falo, procura saber quem que é o candidato, a raiz dele, o que ele é, o que ele foi, entendeu? O que ele foi lá atrás. Então, é isso que você tem que analisar do candidato. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, né? Ou que tem alguém melhor do que eu.
A gente tem que traçar aquele candidato, por exemplo, aquele pré-candidato, principalmente, né, a um cargo eletivo, né, saber das histórias dele e saber o que ele pode agregar, né, dentro da comunidade, não com promessa, principalmente vereador. Né? Quanto parte do legislativo, ele tem que entender que ele não é executivo, ele não tem cargo político, principalmente. O vereador não tem cargo político. Exatamente. Né? Porque, na verdade, quando eles começam a fazer essas campanhas políticas prometendo não sei o que para um, se eu ganhar, eu faço isso, faço aquilo, isso é tudo balela, tudo balela. Então, não adianta ir nessa linha, não. Você tem que conhecer o candidato sério, aquele que pode realmente trabalhar pelo município, né, que pode ajudar o prefeito naquilo que for bom para a população. Então, é dessa forma que o vereador tem que trabalhar. Então, não adianta prometer coisa para os outros, coisa que não vai cumprir, não, que isso aí é o que eu falo. É só promessa de campanha para ganhar a eleição. Pegando um gancho na sua fala aí que você falou na questão dos projetos de lei, qual a sua contribuição para o município de Ibirité quanto ao poder de legislar? Quais os seus projetos de lei que você apresentou e que se tornaram lei efetivamente? Eu tenho 7 no município, né? Alguns eu vou lembrar aqui, eu te falo deles aqui. Por exemplo, o primeiro que eu fiz lá, quando eu entrei, o primeiro mês de mandato meu, os primeiros meses de mandato meu, foi o Talentos da Terra, que hoje é executado nas escolas de todo o município de Ibirité. Esse Talentos da Terra que é apresentado nas escolas, essa lei, esse projeto de lei que virou lei do município, essa é a doutoria do vereador João de Barro. Né? Essa é uma delas, que hoje trabalha na educação. Né? Temos também aquela também que nós tiramos também, que era lá em outubro, a Semana de Conscientização e Combate à Pedofilia e a Exploração de Crianças e Adolescentes no município, ela era em outubro. Eu fiz um trabalho lá e nós trouxemos a data para maio, porque, na verdade, ela era aqui no município de Ibirité, ela era em outubro, a semana de festa das crianças, não tinha nada a ver. Então, nós fizemos o projeto de lei, né, alterando tal, e trouxemos ela para a semana que antecede o 18 de maio, que é a semana de conscientização e combate à pedofilia, né? Não só no Ibirité, mas em todo o país. Então, ela ficou normalizada em maio. Então, esse foi outro trabalho que eu fiz também dentro de Ibirité. Teve também aquela também dos carros, né? Do carro. Da rua. Porque quando eu entrei também, no início do meu mandato também, nós fizemos um trabalho com algumas equipes trabalhando sobre combate à dengue, né, prevenção, né, para limpeza. Eu entrei com a equipe, né, ajudando o meio ambiente, a Secretaria de Saúde, né, para a gente fazer junto com o meio ambiente, para a gente fazer um trabalho para minimizar a situação do mosquito da dengue, principalmente na nossa região aqui. Graças a Deus, nós tivemos um avanço muito grande. E quando eu estava fazendo esse trabalho, a gente estava fazendo esse trabalho de campo, eu vi aquela situação de muitos carros abandonados na rua e muitos mosquitos, poças d'água e proliferando aqueles mosquitos. Então, eu procurei saber se o município tinha lei para tirar esses carros da rua, e não tinha. Essa lei não tinha no município. Então, essa lei também existe a lei no município hoje. A lei, quem criou ela foi o vereador João de Barro também. Então, hoje é lei no município. Ela foi criada, o prefeito sancionou, é lei também. Então, são coisas, por exemplo, que nós fomos trabalhando e fomos, né, descobrindo, fomos adequando as coisas. Então, essa também é uma lei importante também dentro do município hoje. Se às vezes tem um carro abandonado, né, a sua rua tem tempo está lá, tem que andar, que tem... Quer dizer, hoje você pode pedir à prefeitura que tem a lei do município de autoria do vereador João de Barro, né? Tem mais também, uma outra também, que é a marcação de consulta de pessoas, né, com dificuldade de locomoção, né, pessoas idosas, né, marcação de consulta online ou pelo telefone também. Essa também. Esse projeto é seu, sua autoria. Essa lei é minha autoria também. Ela já é vigente no município também. Ela foi sancionada, também é lei do município. Então, essas são umas também, algumas das leis. Intérprete também em banco também, para atendimento ao público também no banco também. É obrigado também os bancos ter dentro do município também o intérprete também, de pessoas, né, para chegar. Às vezes chega uma pessoa dentro do banco, por exemplo, que não tem aquela comunicação, né, que às vezes é mudo, essas coisas que tem, por exemplo. Então, tem hoje no município também a lei também de intérprete, também, que é obrigada a ter um funcionário nessa linha também dentro dos bancos também de Ibirité. Essa lei também é do João de Barro. Tem também uma outra na educação também, da medalha
de honra ao mérito. Inclusive, nós tivemos o professor Vanderlei, que recebeu a primeira medalha. Essa também é a lei do vereador Judival, também que criou ali da Câmara também, né, que institui anualmente o professor destaque, né, no município de Birité, no ensino infantil. Então, essa medalha também é dada ao professor de destaque do ano. Também essa lei também é do vereador João de Barro. Tem outros também, parece que são 7, não vou lembrar todos aqui, mas são leis, por exemplo, que hoje funcionam dentro do município. Então, esse é o trabalho do vereador. Né? Esse é o são trabalho muitas. E tem uma, né? tem uma coisa, vereador, que acaba acontecendo, alguns vereadores fazem as coisas, alguns vereadores realmente trabalham, e outros ficam meio que a desejar, acaba que a população acaba colocando todo mundo no mesmo... Isso acontece frequente, coloca todo mundo no mesmo balaio, vamos colocar assim, no mesmo balaio de gato. Eu estou falando nesse sentido, porque tem algumas interações aqui já dos internautas aqui, falando nessa questão. Não posso dizer que é diretamente ao vereador, mas como o vereador está aqui hoje, de certa forma acaba representando toda a Câmara, né? Então, eu vou ler uma citação aqui, são várias, mas para não ficar o tempo da gente é um pouco restrito, eu vou ler uma do professor Rubens Palhares. Ele coloca assim: o vereador é membro do Poder Legislativo, eleito pelo povo, tendo como funções legislar, ou seja, criar leis que tornem a sociedade mais justa e humana, a fiscalização financeira e da execução orçamentária, etc., já que o vereador falou que não faz nada. Tem também o Rômulo dá boa noite, ele fala: prazer estar aqui com vocês. A polaridade é uma característica na política que divide os eleitores, criando espaços de A e B. E Birité não é diferente. Hoje originou-se uma disputa pelo executivo que está engendrando um nome como uma terceira via. Embora o vereador tenha que legislar para todo o município, cada vereador tem seu espaço de origem, a sua região. Enfim, conseguiu eleger 2 vereadores, gerando ao longo do mandato uma polaridade. O que fazer para que se mantenham os votos e não se corra o risco de uma terceira via se eleger como vereador, já que a polaridade nem sempre agrada a todos os eleitores? Você se preocupa com o surgimento de um terceiro nome para disputar os votos na região? Primeiramente, eu vou falar sobre aquilo que o rapaz falou, que o vereador não faz nada. Eu só não soube colocar, às vezes, a forma de falar que o vereador não faz nada, que eu quis dizer, é na questão do executivo. Executivo. Então, essa parte também. O vereador não fala, quando às vezes o cara vai para a rua pedir voto, ele promete um monte de coisa. O que eu quis dizer foi o seguinte, que vereador, ele é legislativo, ele não é executivo. Então, ele não faz nada, o que eu quis dizer é na questão de executar, né? Essa que às vezes eu não soube colocar. Então, essa é a diferença. Mas legislar... porque a gente vê muito vereador prometendo construir as coisas, reformar as coisas, né? Isso é muito característico das pessoas que nunca tiveram acesso, né, à política. Na verdade, Rodrigo, quando a gente está lá, a gente acaba entrando nesse meio também, e às vezes pedindo ao prefeito que faça isso, ou faça aquilo, faça uma obra ali que é necessidade, porque é indicação do vereador também, né? Mas a gente não pode chegar lá e colocar a corda no pescoço do prefeito e falar: não, você tem que fazer isso aqui. Não é dessa forma, né? Então a gente pede, faz ofício, faz indicações. Então, esse também é a função do vereador. Mas agora, você prometer a fazer, já é complicado, porque não é parte do legislativo, é parte do executivo. Então, a questão que eu quis dizer, assim, que o vereador não faz nada é nesse aspecto. É nesse quesito, né? Você entendeu? Agora, a outra que você me falou lá a respeito da terceira via, não. Eu acho o seguinte, eu acho que é o que eu falo. Então, trabalho do vereador, né, eu acho que a população também tinha que preocupar um pouquinho de saber realmente o que aquele vereador está fazendo. Se ele está cumprindo o papel de vereador. Se estiver cumprindo o papel de vereador, aí não tem o que falar do vereador. Ah, não, mas o vereador, o que ele está fazendo? Poxa, ele não está indo na Câmara, ele não está fiscalizando o prefeito, ele está fazendo lei? Aí sim, tem que punir o vereador. Mas agora falar assim que vai chegar um outro vereador, que vai fazer isso, que vai acontecer, que vai... Isso é tudo baleira, porque é o que eu falo. Se não está acontecendo nada aqui, por exemplo, na nossa região, ou que seja em outras regiões de Birité, inclusive eu fiz isso sempre. Vereador não é vereador de bairro, vereador é do município.
Vereador, eles taxam muito esse negócio de vereador é do bairro. Não. A gente consegue mais apoio, geralmente, na região que a gente mora, porque é mais conhecido. Então, tem essa facilidade de a gente conseguir mais votos, de ganhar mais votos. Mas, na verdade, né, a pessoa lá do Jardim das Rosas, Morada da Serra, Lago Azul, Monsenhor, todos esses locais, que eu falei alguns aqui, são representados por todos os 15 vereadores. Não é por um vereador só. Então, a questão do vereador ser da região, não, ele é vereador. Quando fala legislar, ele legisla para todos os 200 o município. Não é por uma pessoa que seja 10 mil no lugar, ou que seja 8 mil, 5 mil na região dele. Então, ele legisla para todo o município. Então, não adianta o cara chegar aqui e falar assim que fulano de tal é melhor. Porque o cara está enchendo o outro lá de cesta básica, de não sei o que lá. Então, essa história não adianta. Isso é só época de eleição. Né? Porque eu até falo muito, quem me conhece na região sabe do trabalho que o vereador de Barro tem feito. Né? Muitas das vezes, o vereador é crucificado porque nós temos que fazer as coisas que as pessoas às vezes pedem para fazer, que a gente não pode fazer. Eu, por exemplo, vereador de Barro, se eu for pego doando uma cesta básica para alguém, esse cara se meu mandato. Exatamente. Então tem candidatos por trás, por exemplo, aí, que é pré-candidato, que anda com cesta básica nas costas, que não tem nada de problema nenhum para ele. Então, ele acaba sendo visto como o melhor. Você me entende? Então, por causa desse. Agora, nós temos um trabalho por trás, por exemplo, às vezes que não é visto, porque a gente não mostra todo o trabalho, principalmente o vereador João de Barro, eu te falo, mas muitas pessoas podem falar por mim, às vezes eu não mostro o meu trabalho, né, na íntegra, as coisas que estão acontecendo por trás, mas muita gente sabe do trabalho que eu venho fazendo por trás. Então, eu não estou preocupado se eu vou vir na próxima eleição e vou ser eleito, não. Isso é a população que sabe. Agora, achar assim que vai colocar um outro que vai ser melhor do que o João de Barro, isso é opinião. Todo mundo tem o direito de procurar realmente, né, mostrar que é melhor. É evidente, ninguém vai vender o peixe e falar que é pior que o outro. Né? Isso jamais vão fazer isso. Então, inclusive você acabou respondendo aí uma pergunta que eu ia fazer do China. Boa noite, China. O China pergunta aqui se você será candidato à reeleição. Não, eu sou pré-candidato, com certeza sou pré-candidato à reeleição. Com certeza sou pré-candidato, sim. Vereador, sendo o papel do vereador legislar, qual a participação da Câmara de Vereadores e a sua em participar no acompanhamento e fiscalização das ações do prefeito, garantindo realizações do Executivo Municipal? Você participa efusivamente na fiscalização junto à Prefeitura? Você e toda a Câmara, vamos colocar assim. Oi. Parece que você fugiu do ar, eu não te vi direito aí. É o seguinte, sendo o papel do... Tá me ouvindo agora, belezinha? Tá, né? Estou te ouvindo. Tá. É o seguinte, sendo o papel do vereador de legislar, qual a participação da Câmara de Vereadores e a sua em participar no acompanhamento e fiscalização das ações do prefeito, garantindo as realizações do Executivo Municipal? Rodrigo, na verdade, a Câmara funciona em conjunto, né? Ela não tem condição de funcionar. Às vezes chega um vereador, por exemplo, lá com uma denúncia, por exemplo, né? Vamos dizer assim, né? Geralmente você sozinho não vai resolver nada. Você depende do presidente, você precisa do conjunto, você precisa dos vereadores. Né? Como eu acabei de falar atrás aí, não adianta também eu chegar, por exemplo, com a lei lá, por exemplo, né? Eu sozinho com a lei, eu não vou passar ela. Então, tudo que às vezes chega na Câmara depende dos vereadores. Então, teve até o veto do prefeito esse dia que foi mantido. Por quê? Porque foi exatamente porque não teve os vereadores todos para quebrar o veto. Então, quer dizer, são esses detalhes. Então, não adianta, por exemplo, às vezes o vereador chegar para a gente, eu vou fiscalizar sozinho. Então, depende dos outros vereadores também. Né? Não é só um vereador. Então, quando você leva aquele problema para a Câmara, ele tem que ser passado, né, pelos vereadores, tem que ser jogado na Câmara e aqui tem que ir adiante. Não adianta um vereador só quem está fazendo as coisas acontecerem, que não faz, não.
Entendi. João, você se considera um vereador da base do prefeito. Mesmo votando algumas vezes favorável aos projetos propostos pelo prefeito, como exercer com isonomia o papel de fiscalizador do executivo municipal? Inclusive, Rodrigo, eu sou um vereador, por exemplo, que eles falam assim que eu sou da base, mas duvidoso, né? Não é questão de ser duvidoso. Porque a questão que eu falo, você, por exemplo, eu sou amigo do prefeito, né? O que eu puder ajudar, é evidente que eu vou ajudar, mas dentro daquilo que estiver dentro da conformidade. Ou seja, né? Aquilo que for bom para o povo. Né? Muitas das vezes, já aconteceu o projeto dele na Câmara, por exemplo, eu vou votar contra o prefeito. Eu votei contra o prefeito algumas coisas que foi na Câmara através do prefeito. Então, eu sou da base, mas não é tudo que chega lá que eu vou votando de qualquer maneira. Então, ou seja, aquele que é oposição, ele vai votar em tudo que chega lá. Por exemplo, raramente vai votar alguma coisa que é do prefeito, né? Mas o que for para ajudar a população, que for de benefício para a comunidade, for benefício para a população de Ibirité, pode ter certeza que o vereador de baixo está votando o que for de melhor lá para a comunidade. Isso aí pode ter certeza. O que chegar na Câmara lá e for de benefício para a população, com certeza vai ter meu voto. Com relação à questão do voto, era até o gancho da próxima pergunta, né? Sobre as votações na Câmara de Vereadores, você acabou que votou contra o veto do prefeito, né? Sobre a vinda da mineração. Você como empreendedor, não acredita que a mineração, mesmo deteriorando e destruindo o meio ambiente, ela poderia trazer emprego e renda ao município de Ibirité? Rodrigo, isso é uma coisa polêmica, na verdade. Isso é coisa polêmica. Eu falo, porque, na verdade, eu votei contra o veto do prefeito, porque, na verdade, foi uma lei que foi criada pela Câmara, inclusive, né, de preservação do parque ecológico, do parque do Rola Moça. Então, é preservação. A lei era para se tornar um setor de biodiversidade, uma coisa intocável, vamos dizer assim, que ninguém pudesse chegar. E quando você fala, por exemplo, de minerador, eu não critico minerador, porque nós precisamos de tudo vem do minério. Carro vem do minério, geladeira, fogão, tudo são derivados do minério. Só que eu acho o seguinte, a nossa situação dentro de Ibirité, eu acho que está caminhando para, no futuro, a gente ficar sem água dentro de Ibirité. A Serra do Rola Moça, perder aquelas nascentes, aqueles mananciais maravilhosos que tem lá. Não adianta eu falar assim, que a mineradora vai respeitar, porque eles respeitam o limite. E tem coisa, por exemplo, tem muitas das vezes, que às vezes você fala assim, você, por exemplo, tem dois braços e duas pernas. Se cortar uma perna sua, você já tem dificuldade. Exatamente. Se cortar o braço, você ficou com mais dificuldade. Então, ou seja, quando começar a mexer ao redor dela, da Serra do Rola Moça, vai prejudicar, com certeza, vão deteriorar a Serra do Rola Moça, isso é sem dúvida. Então, na verdade, quando você pensa numa determinada situação, você tem que pensar no futuro. Você pensar, fazer, não, o que Brumadinho é por causa de mineradora? A cidade é rica? Não é. Agora eu te pergunto, coloca Contagem. Contagem tem mineradora? Não tem. Contagem, perto de Brumadinho, é uma potência. Então, você coloca mais ou menos dessa forma, para você entender. Igual Betim. Betim hoje não tem minerador em Betim, que eu saiba, não tem. Tem para a região de Garapé para lá, Itatiaia-Sul. Mas dentro de Itatiaia-Sul, com relação a Betim e Contagem, o que é? Nada. Então, você pega, por exemplo, Sazedo. Sazedo é uma potência por causa de mineradora? Não é. Então, isso traz benefício para a cidade. Isso não traz benefício. Isso traz benefício para o dono da mineradora ou para algumas pessoas que estão por trás. Eles, sim, vão ganhar dinheiro, vão ficar ricos. Mas a cidade de Ibirité, a população de Ibirité, não vai ter benefício com isso, não. Poderiam criar outras atrações para gerar emprego e renda no município. Por exemplo, criar um parque ecológico, né? Não deixar da maneira que está, porque eu acho que se deixar da maneira que está, também não é a solução. Mas deveria criar redes de hotéis, não sei. Poderia fazer uma parceria aí, né? Alguma coisa pode ser feita na região. Com certeza, mas aí é que está a situação, Rodrigo. Se eu não me engano, não sei se o Alan, se o Daniel Sérgio, parece que está com um projeto desse lá, não sei se entrou na Câmara com esse projeto, para se tornar exatamente isso,
para se tornar um polo turístico. Né? Quando Exatamente. você está na Serra do Rola Moça. Serra do Rola Moça, Minas Gerais toda conhece a Serra do Rola Moça. Você fala Serra do Rola Moça, qualquer lugar, Belo Horizonte, qualquer região aqui metropolitana, aqui, todo mundo sabe falar sobre Serra do Rola Moça. Quer questionar o que é Serra do Rola Moça, por que tem esse nome. Então, já existe essa Serra do Rola Moça, já é famosa. Então, assim, falta questão de trabalho, realmente, de preocupação com o turismo, né, dentro de Ibirité, né? Se você fizer um trabalho bonito naquela região ali, o que vai dar de pessoas visitando a Serra do Rola Moça, né, com respeito e respeitando a natureza, né, sem agredir a natureza, eu te garanto você que vai dar muito mais renda e visibilidade de Ibirité que a mineradora. Essa é a minha opinião, né? Não estou dizendo que todos têm que ter a minha opinião. Sim. Dando um giro, o que você pensa sobre as iniciativas do governo federal em relação às medidas tomadas para a manutenção do emprego e renda, como a redução de carga horária e salário para manter os trabalhadores em seus empregos? Efetivamente, isso ajudará o trabalhador e o patrão? Rodrigo, o patrão, na verdade, do jeito que está a situação hoje, porque, na verdade, imagine você as empresas fechadas. Uma empresa fechada, R$1 que sair da empresa todo mês faz a diferença, sendo que não entra nada, né? Eu vou te dar um básico, assim, uma coisa bem básica, né? Então, ou seja, o governo ajuda, está ajudando dessa forma? Ajuda. Porque, na verdade, está tentando organizar a coisa para que não feche as empresas e que o empregado também não fique sem emprego. Né? Ou seja, ele vai ganhar menos, né? Mas vai manter o emprego dele ganhando menos. Ou seja, vão sacrificar todos, vão sacrificar o trabalhador e sacrificar o empresário. Agora, por medo do empresário, o empresário acaba ficando numa situação mais complicada, ou seja, porque ele está com a empresa fechada, ele não está tendo renda e tem que pagar. Você me entende? Então, ou seja, a dificuldade fica maior. Então, ou seja, ele vai acabar tendo desemprego. Porque amanhã tem que demitir um, amanhã, depois no outro dia tem que demitir outro. Então, acaba sacrificando. Quem que no final acaba sofrendo com essa situação acaba sendo um empregado. Ele que sofre na carne porque ele acaba perdendo o emprego. Agora, o empresário acaba também tendo que demitir para se manter a empresa. Né? Até quando, a gente não sabe que consegue fazer isso. Mas o trabalho, vamos dizer assim, é paliativo. É uma tentativa de se manter até que a gente passe essa crise. Então, eu acho que a medida do governo está certa, mas, né, vão sacrificar os empresários e muito mais o trabalhador, né, que depende daquele valor, porque quando é desempregado, a situação ainda fica pior, ainda para quem sofre o desemprego. Né? Vereador, quais as ações da Câmara de Vereadores nesse momento de pandemia para ajudar os trabalhadores e os microempreendedores? E quais as ações que a Prefeitura de Ibirité adotou neste momento? A Câmara de Vereadores tem acompanhado as ações do prefeito, em especial nessa crise do coronavírus? Rodrigo, às vezes a gente conversa às vezes com o prefeito, né? A gente troca algumas ideias, né? Eu até conversei com o prefeito há uns tempo atrás, né? Sobre já que tem um contingente muito grande de pessoas, a prefeitura está praticamente parada também em alguns setores, né? Eu acho que, a minha opinião, eu até conversei com o prefeito a respeito disso, que colocasse as pessoas como fiscalizador, né, dos comércios, né, das empresas de Ibirité, e que mantesse um distanciamento, mas não fechasse as empresas e nem fechasse os comércios, que trabalhasse com segurança, usando, né, os mecanismos, né, para evitar a propagação dessa doença, mas que não fechasse as empresas, né? Porque uma vez tem empresa, por exemplo, que tem dois funcionários, o salão de beleza, por exemplo, às vezes tem uma funcionária, ela pode atender de 1 a 1 usando isso, não tem problema nenhum. Ou seja, então ele vai utilizar dos trabalhadores da prefeitura para fiscalizar se realmente estão cumprindo aquela determinada norma que o prefeito coloca. Vamos dizer assim, você não atender de 1 a 1. Eu acho que um salão pode atender de 1 a 1, de hora marcada, sem problema nenhum, todo mundo usando máscara, não vai ter problema nenhum. Então, são essas questões, por exemplo, eu até conversei com o prefeito a respeito disso, eu acho que alguns vereadores também, às vezes, têm outras ideias também, a gente passa para o prefeito também para ver se pode ajudar, né, de alguma forma. Então, essa foi a música que eu passei para o prefeito, ver se colocasse a população, os funcionários da prefeitura, alguns como fiscalizador para fiscalizar, né, os comércios e tal, para trabalhar dentro das normas, mas que não fechasse
Porque tem muitas pessoas, muitos comerciantes que vão fechar e não vão voltar mais. Você me entende? Então, a questão seria essa. Era não fechar totalmente. Era fiscalizar e deixar o povo trabalhar com segurança. Porque se trabalhando com segurança, você não tem um médico que não trabalha diretamente com a doença com segurança, ele está diretamente com o infectado. Então, quer dizer, o médico é diferente dos outros funcionários, o caminhoneiro está rodando, está lá e para cá aí. Então, o que acontece? Então, utilizar com segurança, porque o caminhoneiro geralmente roda sozinho, então ele não corre risco. Mas quando ele para em um determinado local, ele tem que fazer as normas ali para ele também não contrair. Não é assim que funciona? Então, é para não parar. Então, eu acho que vai ter uma situação muito complicada, não só, né? Porque, na verdade, você sabe que o município de Birité, ele vive mais, o povo de Birité vive mais do comércio, né? E de algumas partes eram do setor rural, né? Da agricultura, né? Então, é uma cidade, por exemplo, que não tem muitas indústrias, a maioria das pessoas trabalham fora. Eles trabalham fora. Então, ou seja, os comércios de Birité, a maioria são com poucos funcionários. Né? Quando você vê, por exemplo, um sanduíche, por exemplo, pode entregar o sanduíche. Vai trabalhar 2, ele, por exemplo, fazendo um trabalho, e um motoqueiro na rua. Qual que é o problema disso? Trabalhar com segurança. Então, eu acho que deveria ter uma responsabilidade maior em cima disso aí, para não ter, vamos dizer assim, uma decorrência pior, né, no desemprego dentro de Birité, ou das falências daqueles microempresários, né, ou daqueles informais também que trabalham, que levam alimento para dentro de casa. Então, isso tudo tinha que ser estudado com mais cautela, né? Chegar fechando tudo e pronto, acabou, e todo mundo. Eu acho que cada um tem uma opinião, né, Rodrigo? Essa foi a minha opinião, passei para o prefeito. Então, é dessa forma que a gente tenta trabalhar e tenta ajudar o executivo. Até porque, se você fecha todo o comércio, o povo não vai ficar em casa. Infelizmente, o povo não está com o hábito de ficar em casa. Naquelas semanas anteriores aí que os comércios estavam todos fechados, a gente via o pessoal transitando na rua. Fazendo o quê? Eu não sei. Né? Faltaria, nesse caso, uma fiscalização efetiva, né? Fazer meio que um lockdown mesmo, naquele período. Falou, não vão sair de casa. Mas já que o povo não está respeitando, eu acho que cabe agora, né, ao executivo, ao legislativo e aos comerciantes abraçarem essa ideia que você falou. Né? A pessoa colocar máscara, se prevenir, colocar o álcool em gel, limitar o número de pessoas que vão entrar ali nas lojas, né? É o que já está acontecendo em muito lugar no Brasil aí, porque uma coisa é fato, a gente se preocupa muito com a doença, claro, a gente se preocupa com uma doença, mas sem dinheiro também ninguém vive. Não existe uma sociedade que viva sem dinheiro. É uma triste realidade? Mas é a realidade, né? A gente tem que pensar na crise sanitária, mas também na crise econômica, que isso já está gerando. Não é que vai gerar, isso já está gerando. Né? Porque você imagina para você ver. Vou te dar um exemplo aqui. Casa Lotérica, a Caixa Econômica. Então, você viu ali, as pessoas estavam aglomerados. Você concorda comigo? Então, estavam usando máscara, algumas pessoas estavam, mas você vê que as casas lotéricas estão cheias o tempo todo, né? O banco, dentro do banco não está, mas ali lá de fora está todo mundo junto com o outro ali, então está aglomerado a mesma coisa. Então, é umas coisas que a gente não entende, sabe, Rodrigo? Sim. Eu acho que para tudo funcionar, né, tem que ter vamos dizer assim, um estudo, tem que ter um fundamento, sabe, para você poder. Igual, fecha tudo também, fecha tudo. Você, por exemplo, precisa do banco, você precisa de pagar uma conta, você precisa de comprar alimentos, precisa de ir padaria. Então, fechar tudo, por exemplo, fechar padaria, fechar supermercado. Os supermercados estão funcionando, está cheio de gente. Você concorda comigo? Então, são coisas, por exemplo, que a gente. Agora, você vai lá, por exemplo, não fecha o supermercado está aberto e entra N de pessoas no supermercado. Aí você vai fechar um salão de beleza, que tem uma pessoa trabalhando, cortando cabelo, que pode usar máscara. Então, são coisas, por exemplo, que você não consegue entender. Então, tem que pensar também, o vereador, a gente tem que pensar também na questão da segurança. O China colocou uma questão aqui interessante, ele fala o seguinte: como garantir a segurança, já que um motorista de ônibus do município de Birité foi agredido por pedir ao passageiro para usar a máscara? Isso, se eu não me engano, parece que isso ocorreu ontem, não foi? Pois é. Olha para você ver que situação. Então, são coisas, por exemplo, que exercem aquilo que eu te falei, a fiscalização. O cara fica sem proteção. Na verdade,
você sabe que o brasileiro vive sem proteção há muito tempo, né? De vários setores, Sim. né? De segurança. Então, não ia ser diferente agora. Não ia ser diferente. E essa questão Só para me esclarecer, essa questão da segurança do motorista, da linha de ônibus, a segurança ela cabe ao executivo ou à empresa, no caso, privada de ônibus? A segurança do profissional ali. Não, a segurança pública é de competência do Estado. Segurança pública é de competência do Estado. Eu acho que, na verdade, é porque está havendo uma transferência de valores, uma transferência de responsabilidade. Porque, na verdade, o cidadão brasileiro ele tem o direito de ir e vir com segurança. Isso é lei. Sim. Só que não é cumprida. E acaba, por exemplo, as empresas têm que arcar com seguranças particulares. Isso está na Constituição. Nós temos o direito de ir e vir com segurança. Isso é de competência do Estado. Então, ou seja, quando há uma situação dessa, por exemplo, tem que haver uma ocorrência, tem que ter o policial. Eu acho que tudo isso aí é porque, na verdade, os valores estão perdendo, né? É o que eu falo, muitas vezes. Eles acabam transferindo a responsabilidade que é deles para a gente, para o empresário. O empresário está supercarregado com certas situações. Né? Ou seja, uma coisa que já é de competência do Estado, passa a empresa ter que colocar um segurança dentro do ônibus para rodar, que é de competência do Estado. Então, são coisas, por exemplo, que é muito complicado. Isso é muito difícil de discutir isso, né, no âmbito assim, municipal, sabe? Mas teria sido na esfera estadual, né? Exatamente. Agora, teria que ser muito na esfera estadual. Hoje várias empresas hoje adotam, às vezes vamos dizer assim, com segurança, alguma coisa ali, para estar ali ajudando, auxiliando alguma coisa. Pode ver que vários setores estão trabalhando dessa forma. Por quê? Porque estão deixando a desejar, né, os estados, com o dever, né, que é de segurança, dar segurança ao cidadão, de bem, de ir e vir, né, com segurança. Então, hoje a gente tem muitas essas dificuldades. Eu até falo muita coisa, eu até coloco muitas das vezes, Rodrigo, uma coisa que eu coloco sempre para as pessoas entenderem um fato que sempre acontece, para você ver como é que as leis funcionam. Eu te falo, eu coloco sempre separação, você não abrisse, por exemplo. Você, né, às vezes sua esposa, um filho, por exemplo, no banco de trás. Às vezes seu filho lá no banco de trás, você descuidou dele, ele não usou o cinto, está sem o cinto. Aí você para na blitz, o policial para você, te aplica no seu uma multa, e do lado tem um ônibus parado, carregado de gente em pé, com criança no colo, dentro do ônibus. Aí eu te pergunto, quem está dentro daquele ônibus não é ser humano igual você que está no carro, não? Por que para eles podem andar sem cinto, em pé, carregando a criança no colo, e você, dentro do seu carro, por exemplo, o cinto, sua esposa com o cinto, e só porque seu filho está atrás, seu cinto, você é multado? Então, falta aí falta correção nas leis, né? Então, nós temos muitas falhas no meio disso tudo aí, e acaba transferindo a responsabilidade para os pequenos que sofrem. Porque ninguém vai lá meter a caneta na empresa de ônibus, botar o ônibus porque está todo mundo sem cinto. Mas vocês vão lá e metem a caneta, porque você vai pagar muito, você entendeu? Mas as dificuldades também para não é sendo desanimador, mas as dificuldades também para mudar esse sistema que já está endêmico dessa forma é complicado. Por exemplo, você é legislador. Isso. Qual seria o grau de dificuldade, vamos supor, se você chegasse na Câmara e propôsse uma lei assim, falar, não, o ônibus também tem que ter o cinto de segurança, tem que ter, não pode carregar passageiro em pé, né? A gente sabe que as corporações estão por trás de tudo, né? Então, eu acho que falta, é uma hierarquia, né? O erro parte lá de cima, né? Porque, na verdade, isso aí, até para a gente discutir isso aí, porque a gente não vai conseguir chegar, né? Não é? Local que a gente vai começar a falar de uma coisa que não vou ficar aqui a noite toda aqui falando isso aí. Porque, então vamos dar outro giro aqui. Na sua visão, as privatizações, elas são importantes para o progresso de um país? E quais setores você concorda que deveriam ser privatizados? Outra coisa também complicada da opinião, essa é a minha opinião, tá? Não quer dizer que tem que ser a sua ou das outras pessoas, minha opinião. Eu acho que a privatização,
ela é muito benéfica, sabe? Ela traz muito benefício. Eu acho que a privatização, eu acho que esse negócio de ter empresa como é que fala? Estatais, né? Do governo. Sim. Eu acho que isso aí é um grande erro, porque é o seguinte, isso desde quando eu entendo por gente que sempre quando tem uma estatal, por exemplo, todo governo que é eleito, o presidente, o governo, sempre tem aqueles cargos ali dentro, por exemplo, que são direcionados para esses políticos, né? Então, acaba sendo as estatais acaba sendo um cabide de emprego e a empresa acaba não funcionando. Eu até vou voltar um fato aqui agora, que você me lembrou aqui agora, eu falo até do executivo, até do gestor público. Eu acho que até a prefeitura ou o Estado, eu acho que tem que ser lotado de pessoas, por exemplo, comprometidas com realmente com fazer o certo, fazer o correto e fazer o resultado, né, para a população, para o povo. É isso que tem que ser feito. Quando você tem um estatal, por exemplo, aqui quando você coloca aqueles cargos maiores na mão daqueles políticos, por exemplo, que ele acaba não rendendo para aquela empresa. Ou seja, a empresa não tem. Quando você é uma empresa privada, se você é dono da empresa privada, por exemplo, você quer um gerente que dá resultado, você quer um diretor que dá resultado, você quer um funcionário que dá resultado, que bate cartão. Então, tem um compromisso com a empresa. E, geralmente, a estatal não tem muito esse compromisso. Tem funcionário, por exemplo, de alto escalão, por exemplo, que nem na empresa não vai. Então, esses são... Você vê uma Vale do Rio Doce, por exemplo. A Vale do Rio Doce, quando ela hoje era só Vale, né? Quando ela era Vale do Rio Doce, era uma estatal, ela capengava. Ela andava trocando as pernas. Quando ela privatizou, que virou Vale, ela privatizou, ela virou uma potência. Por quê? Porque as pessoas passaram a trabalhar. Então, deixou de ser aquela empresa que empregava as pessoas que ela só bater cartão, nem bater cartão não batia, nem lá na empresa não ia, recebia altos salários. Então, a empresa não tem isso mais. Então, ela virou uma empresa, por exemplo, todo mundo tem que chegar e trabalhar. Se não trabalhar, não mantém na empresa. Então, eu acho que essa é a complicação, né, de uma empresa privada e uma estatal, sabe? Eu acho que a estatal ela acaba sendo movida a dinheiro público, seja fomentado por dinheiro público, sabe? Às vezes ela não cria as coisas, mas tem o dinheiro que chega nela. Então, eu acho que não é uma grande coisa a empresa estatal, não. Eu acho que o funcionário da estatal, às vezes, vai achar ruim de eu falar dessa forma. Porque, na verdade, a gente tem o brasileiro tem essa mania de querer se dar bem em tudo, né? De ficar melhor do que os outros, né? Porque quando você passar a pensar para todos, você começar a ter uma visão. O mesmo que você pensar para você querer para todos, aí que você começa você começa a normalizar a situação. Mas quando você começa a pensar só em você, não pensar nas outras pessoas, aí é que a coisa não anda, entendeu? É o meu pensamento. Sim, inclusive o professor Rubens, ele fala o seguinte, o Rubens Palhares, a privatização no Brasil só trouxe precarização dos serviços e dos trabalhadores. Ele fala que já trabalhou na Embratel como terceirizado, né? O problema não é privatizando que resolve, gerenciando e acabando com os cargos comissionados resolve. Aí o China fala o seguinte, trabalhar é uma coisa, explorar o trabalhador é outra. É um assunto que, se a gente for entrar, vai render muito, porque cada um tem uma opinião, né? E vamos... Mas você sabe o que acontece, Rodrigo? Eu vou citar, por exemplo, igual a Telemig. Você lembra da Telemig? Aqui em Minas Gerais? Lembro. A Telemig, por exemplo, quem poderia usar um telefone é só milionário. Era. Que tinha um telefone de casa, que ninguém conseguia comprar isso, não. Então, quando veio aquela desmanchou, né, que veio várias outras empresas, né, privatizadas, por exemplo, hoje qualquer um pode ter telefone. Você imagina o que é isso? Então, é isso que traz progresso, gente, porque isso abre o leque. Quando você traz uma empresa, por exemplo, eu falo assim que tem que ter concorrência para tudo. Se não tiver concorrência, a coisa fica ruim para a população. Se você vir dentro de Ibirité, por exemplo, por que dentro de Ibirité hoje nós temos uma internet péssima dentro de Ibirité? Nós não temos internet dentro de Ibirité. Fica essa guerra aí. Por quê? Porque tem um jogo de interesse. O jogo de interesse daqueles, por exemplo, tem várias aqui que tem casa interna, por exemplo, não quer deixar os outros entrar aqui dentro. Mas quando entra, nós não temos banda larga em Ibirité. Nós não temos. Né? E era uma promessa do prefeito. Eu não sei se vai chegar essa internet de boa qualidade em Ibirité, mas era uma promessa de campanha. Né? Então, eu acho que tudo isso aí
O que eu estou dizendo é o seguinte, a concorrência de empresas privadas é que agrada a população, dá mais emprego, né? Diminui o valor de determinadas setores, né, que estão trabalhando. Vamos dizer assim, o que eu falei a respeito do telefone, eu falei porque antigamente ninguém poderia ter telefone, hoje todo mundo tem. Você imagina se fosse só a Telemig dentro de Minas Gerais. Ninguém tinha telefone, ou só milionários que usavam. Então, são questões, por exemplo, igual você falou, se for discutir, vai discutir a noite toda. Sim. O nosso tempo já está bem estendido. Eu vou para a última pergunta, ela é um pouco grande, eu vou para a última pergunta. O assunto está muito bom, é para você ver, a gente já tem quase uma hora que a gente está conversando e tem assunto para caramba ainda, mas para não ficar um negócio assim, né, cansativo, e também fazendo junção aí ao quarentena, 40, né, tem toda uma, eu criei isso, toda uma simbologia por trás disso daí. Na iniciativa privada, os processos de compra, eles são muito mais rápidos. Após tomar ciência do que falta ou o que precisa ser adquirido, o setor de compra das empresas, ele faz orçamento, ele apresenta ao chefe do setor e logo, logo os produtos chegam ao estoque. No setor público, o processo ele é mais lento. Ele é preciso fazer orçamento, abrem-se processos licitatórios, os participantes podem impugnar o processo, caso encontre alguma irregularidade, enfim, o processo demora até chegar na entrega de mercadoria ou serviço. No entanto, nós sabemos que tudo isso é muito importante para manter a lisura dos processos, para que não haja fraude, superfaturamento e vários outros problemas que levem à corrupção de agentes públicos e privados, desencadeando uma roubalheira sem fim. O que faz com que produtos e serviços saiam mais caros no setor público. Pois bem, vamos ao que interessa. Com a Covid-19, foram editadas leis e decretos permitindo que os governos nas 3 esferas pudessem comprar produtos, contratar serviços, sem passar por esses processos licitatórios, fazendo compra e contratações diretas. O que... Só um momento. Contratações diretas. O que pode desencadear um processo de corrupção desenfreada. Qual está sendo a ação da Câmara de Vereadores de Ibirité neste momento? Ela está cumprindo o seu papel de fiscalizador do Executivo, está acompanhando os processos de compra e contratações de serviços solicitados pela Prefeitura? Rodrigo, você falou primeiro da empresa privada, realmente é verdade. Geralmente eu falo porque é uma área que eu trabalho há 34 anos, então é mais fácil eu falar dela nesse aspecto, né? Porque é aquilo que você falou mesmo, é tudo rápido, né? Você, por exemplo, eu fechava as listas de compra assim, às vezes uma noite. Eu fechava a lista de compra e já sabia qual seria os fornecedores que ia me fornecer, porque já tinha feito a minha cotação, né? É assim que a gente trabalha. A gente já tem os fornecedores, liga para um, para outro e faz aquela rotina vamos dizer assim, de comparações de preço, negocia preço, aquilo é questões de horas, a gente consegue fazer isso, então se torna mais fácil, com certeza, porque, né, até mesmo porque é o setor, como você falou, o setor mais fácil de trabalhar. Agora, o setor público, nesse aspecto aí que você citou aí, eu até, no início dessa pandemia, eu até falei que ia ter lá que nós tivemos lá a Lava Jato, né? A Lava Jato lá do... sempre falava assim, nós temos hoje como é que fala que eu comentava lá, cada operação, aqui... Operação Lava Jato, cada tinha uma operação. Operação não sei o que lá, então nós vamos ter a Operação Corona, isso é fato. Isso é fato, já está tendo. Operação Corona. Porque o que acontece? Dentro do nosso município de Ibirité, nós, é claro que os vereadores vão estar de olho, olhando algumas coisas, vão estar fiscalizando. Mas, partindo do governo federal, por ser verba federal, né, não precisa de preocupar, por exemplo, que o vereador vai, vamos dizer assim, vai fazer vista grossa, porque isso aí, dinheiro federal, está vindo investigação em cima disso aí, vai vir pesado. Então não adianta tentar manobrar isso aí, não, porque já foi dito lá em cima, lá, ó.
Nós estamos vendo falar o tempo todo lá em cima, no Congresso, lá, que as investigações vão ser pesadas. A Polícia Federal vai estar batendo em cima. Então, é de competência, inclusive, da Polícia Federal. Então, se eles brincar com esse dinheiro público, dessa forma que eu estou vendo aí muitas prefeituras fazendo farra com dinheiro público, governo fazendo farra com dinheiro público, você está vendo Rio de Janeiro, né, São Paulo, outros, Baixo Maranhão, se eu não me engano. Então, quer dizer, isso tudo vai vir à tona, isso aí vai pegar pesado, eu tenho certeza disso. Então, eu acho que estão brincando muito com essa doença, né? Muitos estão enriquecendo em cima dessa doença, porque estão, vamos dizer assim, estão superfaturando mesmo. Então, essa eu até citei no início, lá das minhas lives no início lá, por que o Brasil tinha que comprar máscara fora? Você, por exemplo, faz a sua, eu faço a minha. Então, quer dizer, isso eu estou colocando por base. Se você pegar hoje 3 empresas e colocar dentro de Birité, 3, vou dizer assim, empresas de costura dentro de Birité, só para fazer máscara, você dá para você mandar para fora de Birité. Então, ou seja, e com mais segurança do que você tem que vir lá de fora. Então são coisas, por exemplo, assim, que a gente fica analisando. Poxa, uma máscara que vai ficar em 50 centavos, R$1, às vezes, para o setor público, né, acaba chegando por R$10. A gente não entende por que ela chega a R$10. Então, essa questão, eu acho que tudo foi uma questão de adequar, porque quando começou essa coisa do corona, que tinha que usar máscara, vou usar uma palavra aqui vulgar, a gente foi pego de calça na mão, a gente não tinha muita noção do que ia fazer, né? A partir daí que começou esse processo das pessoas, porque teve aquele período que a gente procurava álcool em gel e não achava em supermercado nenhum. E os lojistas colocavam o preço da garrafinha de álcool em gel lá nas alturas, né? Coisa que há uma semana atrás você não via isso. Mas é o detalhe que eu falei com você, a questão da fiscalização. Fiscalização, né? Fiscalização. A fiscalização do setor público. Agora, eu te pergunto, por exemplo, o que eu acabei de falar com você, porque, às vezes, tem uma determinada cidade, ou o estado, por exemplo, se o governo ou o prefeito, né, foi em cima para investigar, não estaria acontecendo esse tipo de situação e não estaria faltando algo para ninguém, não. A questão é que o brasileiro é oportunista, ele é oportunista, ele trabalha em cima daquela palavra que eu não gosto de falar, das pessoas. Então, ele trabalha em cima daquela, né, da situação ruim das pessoas. Então, a palavra ruim que eu não gosto de falar, não. Então, eu também não gosto. Eles acabam usando dessa situação das pessoas para aparecer em cima e ganhar dinheiro e fazer política. Exatamente. Política, tá em cima também. Então, inclusive, teve um fato que foi um vereador de Birité, não vou citar o nome dele, que teve numa rede de supermercado e deu um bafafá danado, né? Porque ele foi lá, mostrou que estavam com preço abusivo, né? E ganhou repercussão nas mídias, né? O negócio está rodando aí, né? Ele teve coragem de ir lá e mostrar, né? Não, mas pode falar o nome dele, pô, não? Eu sei quem que é. É o Alan da música. O Alan. Amigão nosso, né? O Alan, eu respeito muito o Alan. O Alan é fala de sério, eu gosto muito dele, é um vereador atuante, respeito pelo seu trabalho. Então, são vereadores, para a gente tem que respeitar. Eu falo porque vereador que trabalha, que mostra a cara, que vai para cima, é que ele tem que ser valorizado, entendeu? Não estou dizendo que eu sou, o Daniel o Alan o outro Daniel, o Beto, que são 15 vereadores em Darcan. Eu estou citando o nome de alguns, são 15, então todo mundo sabe quem são esses. Estou dizendo que esse é bom, aquele é ruim, não. Eu acho que é função nossa de fazer esse trabalho. Tem uns que às vezes não tem coragem de ir lá e denunciar, de falar, né? Mas, inclusive, quando a gente faz uma denúncia, a gente sofre até ameaça de morte, infelizmente, né? Então, a gente tem esses problemas também. Então, a coisa não é bem fácil, não. A coisa é meio complicada. Inclusive, o Daniel estava aqui na live aqui, na hora eu nem falei, ele deixou alguma informação aqui, mas como é muito comentário, acabou que se perdeu no meio aqui. Um abraço para ele. Ele sempre está acompanhando aqui, todo dia de live, o Daniel está entrando e está acompanhando a gente aqui. Ô, João, então eu acho que é isso. O nosso assunto foi produtivo, né? Teve muita interação aqui dos quarentenautas nossos aqui, participando, mandando mensagem. Eu peço desculpa a todo mundo, porque não deu para ler a mensagem de todo mundo, né? É bom sinal, é sinal que tem muita gente participando, né? É sinal que o negócio está dando certo, né? Só para vender o meu peixe aqui, da última live de quinta-feira para hoje, que foi com
com o Gleuber, a gente já atingiu quase 450 visualizações, né? É um número expressivo, né, para um projeto que tem pouco menos de um mês que a gente está aí, né, levando informação, chamando sempre convidados, pessoas que têm idoneidade para falar, que não tem medo de se expor, de colocar a cara aí, como diz aí, para estar respondendo, né? Porque não é fácil, não, João, não é para qualquer um, não, vir aí, né? Mesmo sendo um ambiente virtual, você está expondo a sua imagem, né? Então, eu te agradeço essa coragem, essa hombridade de ter aceitado, como diz, o desafio de vir aí e responder as pessoas aí. Muito obrigado, Deus te abençoa, tá? Boa sorte para você aí. Se quiser deixar alguma mensagem final. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Estou à disposição também. Qualquer coisa que precisar aí, se quiser me convidar, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema quanto a isso, né? Agradecer mesmo aí pelo convite, né? E agradecer as pessoas também que esteve presente aí, fazendo as perguntas, né? Aqueles que nós podemos responder, uns que nós não deu para responder aí, mas se der tempo, eu não sou muito de ir em rede social para responder as pessoas, não, porque às vezes você deixa de responder aí o outro fala, você não me respondeu, você respondeu. Então, você acaba deixando a desejar, né? Então, é melhor você ficar ali, né? Responder ao vivo aqui, igual a gente está fazendo aqui, que eu acho melhor do que, às vezes, você ficar na rede social tentando responder, que você não dá conta de responder todos, e você acaba deixando a desejar. Mas agradeço realmente de coração aí o convite, e muito obrigado, e obrigado a todos que esteve presente aí nessa live aí. Eu que agradeço. A gente comentava um fato e acabou que ficou bem evidente, né? Durante a transmissão, a imagem do João várias vezes ficou travando. É aquilo que ele falou, é a qualidade da internet de Ibirité aí, né? Então, o pessoal de internet aí, vamos dar uma avaliada aí no produto que está vendendo aí, né? Ficou explícito na live, né? Não é problema meu, não é problema técnico do João, mas é problema daquilo que nos interage aí, o que nos faz participar desse espaço virtual, que é a internet. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Uma ótima noite, um bom final de semana, e é isso aí. Tchau, tchau. Tamo junto.